Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing do escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje vamos bater um papo muito especial, com um tema bem interessante. É inteligência de prospecção customizada aplicada à prestação de serviços jurídicos especializados. Para falar sobre esse tema, nós temos dois convidados muito especiais, o sócio Eurides Veríssimo e o Marcelo Diniz. Olá, prazer, sejam bem-vindos. Prazer é todo nosso estarmos aqui com vocês. Oi, Stephanie, muito obrigado pela oportunidade. O Marcelo Eustáquio Diniz é membro fundador do VMS Advogados, contador com larga experiência em contabilidade societária, gerencial e fiscal e bacharel em ciências contábeis pela Faculdade Newton Paiva. Dr. Eurides Veríssimo de Oliveira Júnior é advogado e sócio fundador do VMS Advogados, pós-graduado no módulo Stricto Sensu em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, especialista em Gestão e Estratégia de Negócios pela UFMG, ex-consultor da PricewaterhouseCoopers e Deloitte, e foi eleito 2 vezes em 2018 e 2020 um dos advogados mais admirados em Minas Gerais e no Brasil pelo Diretório Análise e Advocacia. Primeiro, muito obrigado por estarem aqui presentes hoje no nosso podcast, para a gente bater esse bate-papo sobre esse tema, né, que é sobre a prospecção do VMS Advogados, a inteligência dessa prospecção, que é uma metodologia que foi idealizada por vocês. A gente fala muito sobre o diagnóstico, né, do cliente, é uma metáfora que você faz muito, né, Eurides? Então, quero agradecer por vocês estarem aqui. Estou ansiosa para aprender um pouco mais. Nós que agradecemos e para nós, né, para o Marcelão e para mim, é um prazer podermos compartilhar disso que, de certa forma, a gente desenvolveu. É muito importante destacar que tudo que desenvolvemos desde a fundação do VMS, estamos juntos, na verdade, desde antes da fundação do VMS, sempre considerou a aplicação de 2 inteligências em conjunto, a inteligência jurídica e a inteligência contábil, que no nosso entendimento é muito, muito importante, muito relevante para o entendimento da demanda que nos seja apresentada pelos nossos clientes. Então, eu quero aproveitar a presença de 2 membros, né, fundadores do escritório, para poder... Eu quero que vocês me contem como era essa metodologia. Não existia ainda a metodologia, né, mas Exato. como era essa prospecção do VMS Advogados lá em 2008, no início do escritório. Como era essa prospecção? Como chegou no patamar que é hoje? O desenvolvimento dessa metodologia que nós chamamos aqui de uma inteligência de prospecção customizada, né? Então, me leve nessa jornada, me conte sobre essa história. Mas você não pode começar a falar um pouquinho. Tudo começa lá em 2008, né? Na verdade, 2007, né? Exato. Quando eu conheci o Eurides, eu era controle de um grupo de empresas, e meu primeiro contato com ele foi contratando os serviços dele, né? Lá em 2007. E aí a partir desse movimento, nós começamos, né, uma história. Em 2008, quando surge o VMS, a gente inicia esse processo de captação de clientes, né, e de começar a desenvolver essa aplicação dessa metodologia que o Eurides bem disse, de união das inteligências jurídico e contábil, né? Lá no início, né, como todo início de negócio sempre foi muito difícil, a gente tinha a gente tinha um desafio muito grande em buscar os clientes no mercado, né? Porque não éramos conhecidos, então a gente tinha que realmente desbravar uma floresta, né? Nós estamos falando de 16 anos atrás, né? 16 anos atrás, a percepção da prestação de serviço jurídico não é tão diferente como é hoje, mas a gente tinha que fazer vários movimentos. Então, por exemplo, nós tínhamos clientes em Brasília que a gente tentou fazer uma captação de clientes
praticamente em Brasília inteira, só que Brasília é muito parecido com o interior de Minas, que é um negócio muito pessoal, muito familiar, então você tinha uma dificuldade, você transmitia a mensagem, mas as pessoas tinham uma certa restrição em absorver aquilo muito em função disso, né? Então, são histórias, né, que a gente viveu nessa perspectiva da busca de clientes, né? Tivemos, né, Eunice, oportunidade de visitar algumas cidades de interior, nessa mesma perspectiva, né, de tentar apresentar para os clientes a nossa metodologia e o nosso trabalho. Tivemos, né, diversas contratações, mas sempre com essa dificuldade em conseguir entrar nesses mercados que são mercados bem restritos, né? Muito em função dessa questão aí de relacionamento. E eu acho que o grande divisor de águas nosso, na perspectiva dessa captação, principalmente em interior, foi Valadares, né? Sem dúvida. Que é a cidade onde Eurides nasceu, e a gente tem hoje praticamente quase que 90% dos clientes dos maiores empresas de Valadares são nossos clientes. Então, Valadares foi uma experiência bacana nessa perspectiva, e Valadares tinha um ponto positivo porque a gente tinha esse relacionamento, né? Ou seja, a gente tem o Bruno Alves, que é o sócio responsável pelo escritório de Valadares, que fez esse papel de intermediador, né? Dessa relação prestação de serviço cliente, e quebrou, e de uma certa forma quebrou essa restrição, né? Ou seja, não é conhecido ou não tem aquela, porque nós estamos falando de números, né? Nós estamos falando de empresas que abrem para a gente os números, abre os registros contábeis, abre a estrutura societária, abrem os desejos, né, do que se pretende com aquele movimento né, que a gente vende. Então, são situações bem específicas e muito sensíveis, né? Porque nós estamos falando de abrir realmente a empresa para um terceiro, né? Mas aí, Euridice, tem essa oportunidade agora da gente contar um pouco, né, de tudo que nós vivemos, de tudo que nós passamos, até nós chegarmos em 2020, né, quando veio a pandemia, que eu acho que foi realmente um divisor de águas. Antigamente, para a gente poder captar um cliente, você tinha que ir lá no cliente, então você tinha que pegar um voo daqui, ir para São Paulo, ir para o Rio, ir para Brasília, ir para o interior. E a pandemia, de uma certa forma, ela mudou um pouco o racional, né? Ou seja, as pessoas tiveram que, na marra, se acostumar a se relacionar online, né? Ou seja, antigamente você não tinha isso. Antigamente era quase que obrigatório. Por exemplo, se a gente estivesse prospectando um cliente em São Paulo, você tinha que pegar um voo aqui, nós cansamos de fazer isso. Sair daqui de manhã, ia lá fazer uma reunião de prospecção e voltava no mesmo dia. Então a gente cansou de fazer isso. São Paulo, Rio, ou seja, vários locais do Brasil onde a gente tinha a oportunidade de apresentar o nosso trabalho. E a pandemia veio, né, como um grande desafio, né? A gente teve um baque, porque o Brasil inteiro, né, ou seja, o mundo inteiro, né, fechou, e aquilo ali foi uma oportunidade, ao contrário da gente retrair, muito pelo contrário, foi uma oportunidade da gente aprender muito, e de uma certa forma mudou um pouco a percepção, né, das pessoas nesses movimentos de prospecção e nesses movimentos de compra e venda de serviços, né? E aí, a partir dali, surge, né, a ideia do Euridice de a gente criar um núcleo no escritório, onde a gente, a partir desse núcleo, cria uma metodologia específica. Naturalmente, foi uma forma da gente organizar aquilo que já vinha sendo feito desde 2008, né? E aí nós criamos um núcleo comercial dentro do escritório, que é o núcleo que permite com que a gente faça essa prospecção customizada, né, que você mencionou no início. É isso. Nada a acrescentar, como assim, Euridice? Mas agora, por favor, complemente, por favor, né? complemente. Na verdade, conte-nos sobre essa o Marcelão metodologia. trouxe a ementa e quase o inteiro teor do acordo. Mas
primeiro, agradecer a oportunidade, pelo menos para mim, eu tenho certeza que o Marcelão é um motivo de muito orgulho poder contar um pouco do que foi, do que tem sido a construção da instituição VMS, fundamentalmente na perspectiva da prospecção da geração de negócios, né? Então, agradeço muito por isso. E, inclusive, essa estrutura que o Marcelão brilhantemente mencionou, a gente denomina no escritório de gestão de negócios. Na verdade, essa construção, ela pressupõe alguns pilares, ou pressupôs alguns pilares que decorrem fundamentalmente, primeiro, das experiências que nós tivemos. Eu acredito que nós tenhamos aprendido a entender a demanda apresentada pelo nosso cliente a partir das experiências que vivenciamos ao longo desses 16 anos. A gente sempre teve, pelo menos, uma característica fundamental que se identifica, que se percebe, que se evidencia nos trabalhos conduzidos por nós. A gente tem como premissa ou como premissas um comportamento proativo e dinâmico no sentido de aplicar intensidade em relação ao entendimento da demanda do cliente. E por que isso, né? Para a gente, a responsabilidade técnica é inegociável. Não se negocia a responsabilidade técnica. E responsabilidade técnica como preceito, como princípio de prestação de serviço, pressupõe a aplicação de conhecimento especializado. Então, para que eu sustente a minha responsabilidade técnica, porque o trabalho que se oferece, ou que se pretenda oferecer, é um trabalho técnico. Ou seja, nós estamos falando de prestação de serviços jurídicos especializados. Então, a premissa é a tecnicidade. Então, para que haja o cumprimento dessa tecnicidade na perspectiva da responsabilidade, é necessário que haja conhecimento técnico, que haja domínio do conhecimento técnico. Porque é muito comum as pessoas apresentarem a existência do conhecimento. Uma coisa é o conhecimento existir, a outra coisa é você dominar aquilo que exista. Então, a gente tem alguns paradigmas, eu diria, né? Dentre eles, né? Evidentemente, a responsabilidade, a tecnicidade e o domínio disso. A convicção, né? É uma proposição por convicção. Então, historiando um pouco, isso que o Marcelão trouxe com muita propriedade, nós sempre tivemos, sempre foi uma característica comportamental nossa, uma conotação de atitude, entendermos o mercado. A gente sempre teve motivação por isso, apreço por isso, estímulo por querer entender aquilo que o mercado demande, né? E por essa razão, e além de outras tantas, eu sempre teve essa iniciativa de tentar apresentar o VMS para o mercado. Durante anos tivemos uma sinergia muito próxima com a FIENG, e ainda temos. E quero parabenizar oportunamente e agradecer e reconhecer o belíssimo trabalho feito pelo Ricardo, que é sócio fundador do VMS, nessa perspectiva da sinergia, da interação com a FIENG. Ele brilhantemente conduz isso com muita propriedade, e isso sempre fez parte da nossa história. A gente sempre ministrou cursos e palestras para a FIENG desde o início da existência do VMS, principalmente no interior, Sim. nas regionais da FIENG. Quase todas, né? Praticamente todas as regionais. Exato. Nós fizemos palestras. E foi uma experiência importante porque nos faz ter contato com um universo que é prazeroso.
Eu sou natural de Governador Valadares, sou do interior, mudei para Belo Horizonte, eu tinha 18 anos de idade. Então, é prazeroso você ter essa conexão com o interior. Eu entendo isso como uma grande conquista. Você compartilhar conhecimento, aprendizado, experiência. Eu gosto muito disso. Mas falando disso que você trouxe, hoje existe uma metodologia. Hoje eu agradeço imensamente a todas as pessoas que participaram da construção dessa estrutura ao longo dos anos. Hoje ela é liderada pela Ana Luísa Rocha, com muita propriedade, e ela tem um time espetacular. Eu tenho um grande orgulho, um privilégio de compor esse time. Eu sou um componente do time, como todos são. Todos nós somos, na verdade. Sim, E hoje existe uma metodologia. E que metodologia é essa, né? Que metodologia é essa? Do que a gente está Conte-nos. falando? Que metodologia é essa? Eu tenho, certamente por características comportamentais, a premissa de que para prestar serviços, você tem que ter como premissa servir. Ou seja, você tem que gostar de servir. Eu não entendo a prestação de serviço, ainda que o VMS seja uma pessoa de direito privado, e como toda pessoa de direito privado pressupõe a geração e a existência de resultado, mas eu entendo que o resultado, redundantemente, está depois da igualdade, e não antes dela. Então, a prestação de serviço, ela não poderia ou não deveria ter como pressuposto a premissa financeira, mas sim a premissa de servir. E quando você tem como premissa o desejo, o propósito de servir, você tem a necessidade de entender e compreender. Eu só consigo servir com propriedade se eu tiver um entendimento e uma compreensão próprios daquilo que eu tenho que fazer. É um raciocínio quase que lógico, quase que matricial. Então, a gente aplica esse racional cotidianamente. Então, ilustrando, né? Se a gente recebe uma demanda, independentemente da natureza dela, seja ela de natureza tributária, societária, qualquer outra natureza que seja, a gente tem como comportamento inicial, como atitude inicial, o entendimento exaustivo daquilo. Recentemente, conversando com algumas pessoas, eu fui questionado, poxa, você não tem receio de fazer isso? Porque na última linha você está quase que praticamente prestando serviço para o cliente ao querer entender a exaustão, a demanda dele. E eu não consigo divergir disso. É uma coisa inquestionável. Quanto mais energia você gastar, ou melhor, você investir, porque há uma diferença, inclusive contábil, entre gasto e investimento, né? Então, para nós, o entendimento e a compreensão da demanda é investimento, não é gasto. E nessa perspectiva, nós temos, e ao responder essa pergunta, eu que me fiz refletir muito sobre isso que a gente tem idealizado ao longo dos anos. Hoje já estamos numa fase avançada, não é mais um ideal, é uma realidade, né, que ocorre cotidianamente. Sim. Eu respondi dizendo que é a forma, sob o ponto de vista filosófico, como eu entendo que o serviço deva ser prestado. E para que ele seja prestado, ele tem que ser entendido. Então a gente vai investir energia para entender. Ou seja, quando você deseja adquirir um veículo, qualquer que seja ele, você tem a prerrogativa do test drive. Exato. Em tese. Você pode chegar na concessionária e questionar supostamente por um test drive em relação àquele veículo que você pretenda adquirir. Então, de certa forma, você consegue, entre aspas, tangibilizar aquilo que você pretenda adquirir. E nessa perspectiva de servir, a gente tem que ter a certeza absoluta de que aquilo que o cliente esteja demandando
a gente tem a condição de entregar. Exato. Ou seja, não adianta, porque é muito comum você, né? Ou seja, uma vez que não se pratica essa metodologia, você ser demandado, você faz uma proposta, aquela proposta é aceita, você é contratado, e quando você vai realizar o trabalho, você chega à conclusão de que você não conseguirá entregar aquilo que você vendeu. Então, esse trabalho de entendimento da demanda, de entendimento de tudo aquilo que o cirurgião, né? Ou seja, quem está prestando o serviço vai oferecer e possa oferecer e entregar um resultado efetivo, né? É muito importante que isso seja estabelecido, né? Quando que teve essa virada de entendimento? Porque essa metodologia ela não existe desde 2008. Você Exato. veio claramente com experiência, né? Mas qual foi esse ponto de virada? Falou, precisamos de uma metodologia, a metodologia correta é essa. De uma certa forma sempre existiu, mas não de forma organizada, né? Eu lembro que há vários anos atrás a gente tinha esse papel de fazer um diagnóstico, mas era um negócio muito embrionário ainda, não tinha aquela. Hoje a gente tem um departamento, um núcleo no escritório que é responsável por isso. A gente fazia isso de forma até que instintiva, né? Ou seja, não tinha essa organização, né? Na verdade, mais uma vez, compartilhando com o entendimento do Marcelão, o VMS, eu agradeço imensamente a todos que hoje compõem o VMS, a todos que já compuseram o VMS. Ou seja, prestar serviço é um desafio cujo sucesso ou êxito pressupõe a conexão das pessoas envolvidas naquele ambiente, naquele contexto, com os objetivos que sejam apresentados e com os propósitos que sejam definidos, né? Então, antes de tudo, eu agradeço a todos. E, naturalmente, agradeço muito a Deus por tudo que conquistamos ao longo dos anos. Mas, respondendo a sua pergunta, por que eu trouxe como premissa o VMS? O VMS é uma empresa, uma pessoa jurídica que se desenvolve ano após ano. Então, eu e o Marcelão percebemos que para a manutenção dessa evolução, considerando que a instituição evoluiu, a gente teria que pensar alguma coisa de uma forma muito diferente da forma como usualmente é pensado sob o ponto de vista mercadológico, né? Porque o VMS é uma instituição que está posicionada em um mercado, que é o mercado de prestação de serviços jurídicos especializados. Então, à medida que ele evolua, ele se aproxima de outras instituições mais maduras, mais desenvolvidas e que trazem consigo um histórico de performance muito positivo. Então, como se manter naquela posição ou em evolução? Porque é muito interessante o desafio de evoluir e talvez um pouco mais emblemático seja o desafio de se manter em evolução, que são coisas completamente diferentes, né? E aí a gente começou a entender que talvez fizesse sentido, e hoje concluímos que fez e faz muito sentido, investir nessa fase que a gente denomina internamente de pré-contratual. Então tem um ciclo. E, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi um ponto que entendemos, talvez, você não trouxe muito bem o marco temporal da pandemia, mas isso talvez se inicia com o propósito de desenvolvermos uma instituição em Valadares, e quero registrar, e esse registro ele tem que ser feito com muita convicção, com muito discernimento, de agradecimento e reconhecimento ao Bruno Alves Cunha Lima, que fez e faz um trabalho belíssimo em Valadares. Nós só temos a instituição que temos em Valadares. Indiscutivelmente, o agradecimento a todos. É uma instituição hoje muito robusta. Existem várias pessoas conectadas à instituição e várias empresas, evidentemente, que são atendidas pela instituição VMS como um todo e fundamentalmente pelo núcleo de Valadares. Mas o grande responsável por tudo isso ter ocorrido, indiscutivelmente, é o Bruno. Então, a gente entendeu que precisávamos ultrapassar a efetiva prestação de serviço.
Então, pensando nessa linha aqui que nós, em cima dessa mesa, né? Imaginemos que o lado direito da linha seja o pós-contrato. Então, o pós-contrato, a gente estaria na mesma posição, em tese, na mesma posição que Todos. os nossos eventuais concorrentes estejam. Porque no momento em que você, usando uma terminologia que talvez possa ser aplicado como metáfora, no momento que você suba o sarrafo, no sentido de estabelecer um patamar, evidentemente, quanto mais altura você tenha, menos oxigênio estará disponível, né? No momento que você começa a escalar, você diminui a quantidade, você está num ambiente com menor taxa de oxigênio. Então, quem esteja naquele ambiente, naquela posição, aquelas pessoas jurídicas ou aquelas pessoas que estejam naquela posição, sejam físicas ou jurídicas, indiscutivelmente, todos são excelentes. Todos são ótimos. Você não discute capacidade técnica, competência técnica. Você não discute... Isso não é um ponto em discussão. São praticamente todos equiparáveis sob essa perspectiva. Então, o que fazer? Se após a linha, entende-se como linha, após a celebração do contrato e a efetiva execução do trabalho, a prestação do serviço contratado, em tese, todos são comparáveis. Então, uma coisa teria que ser pensada pré-contratação. Então, a gente começa a mergulhar nesse desafio de pensar algo que anteceda a contratação. E isso foi desenvolvido. Ao falar desse desenvolvimento, eu queria muito agradecer a Paula. Paula Matias, uma pessoa por quem eu tenho um carinho imenso. Tenho um agradecimento imenso. Está conosco há muitos anos, está comigo há muitos anos. E agradeço a ela, queria expressar isso, por acreditar no desenvolvimento disso. Ela é uma pessoa muito, muito importante para que tudo isso tenha ocorrido. E hoje a Ana Luísa que conduz isso, mas isso foi muito, muito amadurecido, desenvolvido inicialmente pela Paula. Queria deixar esse registro. Registrado. Aproveitar o ensejo, Eurídice, eu gostaria que vocês me falassem, né, como é a aplicação dessa metodologia hoje. É que eu ia evoluir nesse sentido. Peço até uma ação daqui a pouco para que também traga um pouco da aplicação do racional contábil, porque a gente, como eu disse no início, é inegociável a aplicação das duas inteligências. É uma premissa inegociável. Então a gente tem um método, literalmente, por que eu lembrei da Paula? Porque foi a Paula que desenvolveu esse método. Foi ela que brilhantemente trouxe o aspecto formal para esse método. E o curioso é que ela não é advogada, né? Ela é da área de marketing. Né? É minha parceira jornalista. Exatamente. A Paula tem muita coragem, eu destaco isso. E aí a gente tem hoje uma construção, né, metodológica. Né? Você tem... primeiro você recebe, seja a demanda, quando o cliente já nos apresenta uma demanda, ou a gente recebe uma informação para que nós entremos em contato com alguém para entendimento da demanda dessa pessoa. Então, ou seja, a demanda pode ser apresentada ou nós poderíamos ter que entender aquilo que eventualmente a pessoa necessite. Então, você tem essa fase inicial e ela é seguida, ela ocorre. Então, houve o contato, vou chamar de contato. Após o contato, nós temos já um procedimento, e esse procedimento pressupõe a solicitação de algumas informações. Aí começa a vir a presença do racional contábil associado ao jurídico, mas você vai desenvolver isso um pouco mais. E na sequência em que essas informações elas nos sejam disponibilizadas, a gente produz o material, e eu acho que o grande ponto de atenção desse processo como um todo está exatamente na responsabilidade em produzir esse material. Ele é produzido com a mesma responsabilidade de que se prestaria o serviço, se o serviço fosse contratado.
Então, a responsabilidade que é aplicada nesse processo que eu chamo de pré-contratação é a mesma que é aplicada ou que seria aplicada se houvesse a contratação. E esse material que é produzido, ele é apresentado para o cliente. Observe que até esse ponto não tem proposta na mesa. Tem entendimento de demanda. E é muito curioso que os clientes muitas vezes nos questionam, mas e a proposta? Não tem proposta. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Exato. Então, a proposta ela surgirá à medida que eu entenda aquilo que eu tenha que eventualmente realizar e o cliente corrobore. O momento do diagnóstico. Exato. Ou seja, não adianta, porque eu tenho uma premissa que quem define, quem leia-se, a pessoa responsável por definir o que fazer é o responsável técnico. Então somos nós que definimos o que fazer. Mas aquilo que deverá ser feito deverá ser corroborado, validado pelo demandante. Então o demandante tem que ter discernimento daquilo que nós proporemos como trabalho a ser executado. Então, à medida que haja o entendimento daquilo que deverá ser feito e à medida que haja a validação daquilo que deverá ser feito, passa-se para a fase de proposta. Uma vez que essa proposta seja aprovada, aí continua havendo um procedimento, e eu agradeço mais uma vez a todos que diariamente sustentam a aplicação desse procedimento. Essa proposta, uma vez que ela seja enviada e uma vez que ela seja aprovada, ela segue o ciclo Natural. interno de formalização de contratação. Exatamente. E é muito importante esse movimento que o Eurídice mencionou, porque esse movimento pré-proposta, né, que a gente realmente mergulha dentro do entendimento do negócio do cliente, independente do segmento, né? Ou seja, a gente tem na nossa carteira aí diversos segmentos, a gente não foca num segmento só, porque toda operação, né, ela é tratável societariamente, contabilmente, tributariamente. Então a gente procura entender exatamente a operação a partir das análises técnicas, né, do KNAI da empresa, dos itens que são comercializados ou dos serviços que são prestados. A gente entra a fundo na análise daquilo que esteja sendo praticado pela empresa na perspectiva tributária, ou seja, qual regime que ela esteja aplicando. Existe oportunidade, a partir de uma reanálise, sugerir uma mudança de regime para que ela tenha uma eficiência tributária melhor. Ou seja, um movimento societário que pode ser feito para que aquele resultado tributário seja maximizado a partir de um ou outro movimento societário. Então a gente busca fazer esse entendimento, né, do negócio do cliente e o que a nossa expertise e o nosso conhecimento técnico possa oferecer para ele na perspectiva, porque no final do dia o CNPJ que tem que ter o benefício, né? Ou seja, o CNPJ da empresa, a partir de todas essas análises, a gente tem que oferecer para ele o melhor resultado tributário. E não só o melhor resultado tributário, né? A gente tem diversos trabalhos, por exemplo, que a gente entra com viés tributário, mas no final a gente acaba oferecendo para ele uma reestruturação societária que vai permitir com que ele tenha a melhor eficiência no processo sucessório, por exemplo, né? Então, é um dos elementos que a gente trabalha aí com muita atenção. Então, quando a gente entra no cliente nessa perspectiva pré-proposta, né, e é importante a gente frisar isso, porque, como o Eurídice disse, até esse momento não tem proposta alguma, né? E aí, voltando a falar o que o Eurídice disse, muita gente fala assim, mas vocês estão entregando para ele tudo, e se ele não te contratar? Não tem problema. A nossa metodologia pressupõe esse entendimento que eu tenho que ter certeza absoluta que eu vou entregar para ele aquilo que ele tem expectativa de receber. Esse cliente também não vai esquecer de vocês. Exatamente. Esse potencial cliente. E o que prova essa metodologia é que a gente tem uma carga uma taxa de efetividade de conversão em contrato de mais de 90%. Então, quando você cria essa relação com o cliente, de mostrar para ele que, olha, eu tô te dando um diagnóstico aqui que vai te ajudar e vai resolver a sua vida. Você cria uma relação com o cliente de confiança e ele percebe que o que está sendo proposto ali não é uma simples contratação de escritório de advocacia e cliente. É uma entrega, como ele disse, é o servir, né? Ou seja, é o nosso objetivo, né? É fazer com que ele perceba essa intenção de nós analisarmos
toda a estrutura contábil, fiscal, tributária e societária para oferecer para ele o melhor resultado. Você até mencionou aí a taxa de conversão de mais ou menos 90%. Eu queria que vocês me contassem, né, qual que é o impacto que tanto os clientes percebem dessa metodologia, que eles já chegam entendendo mais das necessidades dele, né, das demandas que ele tem, quais os resultados que a gente tem com essa metodologia aplicada no VMS Advogados hoje. A gente, é, é, corroborando tudo que o Marcelão disse, e respondendo a sua pergunta, existem dois princípios que regem essa metodologia, né? Existem vários, né? Mas eu gostaria de destacar dois. Que, além da questão da responsabilidade, da tecnicidade, existem premissas tais como comprometimento e compromisso. Então, você estabelece isso com o cliente em prospecção, independentemente da contratação. Isso é posto. Uhum. E cumplicidade e reciprocidade. De certa forma, você desenvolve um relacionamento, repito, ainda que não haja efetiva contratação daquilo que nos seja apresentado como demanda ou seja identificado pelo VMS como sendo a eventual demanda do cliente, um relacionamento que tem esses pilares como pilares que suportam esse relacionamento ou que suportarão esse relacionamento, que é o compromisso, o comprometimento, a cumplicidade e a reciprocidade. Então, independentemente da evolução desse processo de prospecção, que acaba sendo um processo, que é suportado por um procedimento, isso se estabelece. Então, aí respondendo a sua pergunta na perspectiva do que isso tem significado para o VMS, né? Sobre a perspectiva da evolução da instituição. E também no entendimento do cliente, quando ele recebe recebe, né, esse diagnóstico, como ele percebe isso nesse resultado? Meu sentimento quem me traz esses feedbacks diariamente, quem nos traz esses feedbacks diariamente, além da nossa própria percepção, é o nosso time, né? Que hoje é capitaneado pela Luísa Rocha, que faz um trabalho brilhante. Eu sinto um sentimento de reconhecimento e agradecimento, independente da conversão da proposta em contrato. Ou seja, como se a gente estivesse entregando para o cliente um exame. É como se o serviço fosse uma cirurgia e essa fase anterior à contratação fosse uma fase de produção de exames, né? Então, você está entregando para ele um diagnóstico. Mas é um diagnóstico que tem sustentabilidade, que tem plausibilidade, é o que eu penso. E a gente como a gente acaba projetando efeitos econômicos, né, desse movimento todo, a gente percebe também, e é muito gratificante, diversos clientes nossos que chegaram com um nível de resultado econômico e depois que toda a nossa metodologia é contratada e aplicada, a gente percebe a evolução desse resultado econômico. Nós temos diversos clientes que hoje tinham um EBITDA, hoje tem outro, ou seja, a gente vê claramente que aquilo que é oferecido, que aquilo que é diagnosticado, aquilo que é contratado e aquilo que é executado, ele gera um resultado efetivo, né? Então isso é bastante gratificante nessa perspectiva, o que corrobora que a gente tem que continuar nesse processo de evolução. No início do bate-papo, eu pedi a vocês para me levar nessa jornada, né, dessa história, e o que vocês estão me contando aqui nesse finalzinho, vocês vencem essa barreira do conhecimento da pessoa. No início, vocês tinham essa barreira de, não conheço, desconfiança, são empresas pequenas, interior, então existia essa barreira de conhecer vocês e criar essa confiança. Hoje em dia, nesse pré-contrato, vocês vencem isso muito mais rápido. Exato. E aí volto a falar, né, que a pandemia, de uma certa forma, acabou quebrando um pouco isso, porque antes você tinha que ir lá, você tinha que ir lá. Então você tinha aquela percepção de, olha, quem é você? A partir do momento que você tem essa mentalidade mudada no Brasil inteiro, né? Então hoje, com uma reunião online, você consegue se apresentar e você consegue criar esse vínculo
E aí você começa a quebrar um pouco essas barreiras, né? Uhum. De regionalização, de confiança. E a gente trabalha muito com indicação, né? Ou seja, um cliente que indicou o outro, então você acaba gerando Criando essa vínculos. relação. Exato. Para finalizar, eu gostaria de pedir vocês para me dizer qual é o perfil, o comportamento da pessoa que ela quer trabalhar com isso. Ela quer prospectar para serviços jurídicos especializados, mas não uma prospecção qualquer, a customizada. Eu queria, antes de responder a sua pergunta, e nesse ponto que o Marcelo acabou de comentar, a sua pergunta anterior a essa, ela é muito importante, assim, para ilustrar o que talvez tenha sido, ou seja, a história da instituição VMS. Esse, esse perfil de enfrentamento, ele teve que surgir para que essa estrutura, esse racional de prospecção existisse. Nossa, não foi muito feliz em todas as falas dele. A gente se propôs ao desconforto. A gente teve a intenção de conviver com o desconforto. A gente teve a consciência e a convicção de que haveria o enfrentamento e o desconforto. Porque a produção de todo esse conteúdo, né, em uma fase pré-contratual, é um pressuposto de muita coragem. Ou seja, eu parto da premissa que é necessário que haja muita coragem, porque você produzirá um dado muito robusto, ele é robusto, há uma exigência absurda para que esse dado seja sustentável tecnicamente, e você não tem efetivamente uma convicção de que aquilo será convertido em contrato. Né? Então, é um desafio. Né? Você está diante de um desafio que você construiu para você mesmo. Né? E na última linha, como o Marcelão falou com muita propriedade, quando nós decidimos, ou quando houve a decisão por caminharmos nesse sentido, por seguirmos neste trilho, fomos muito questionados, como o Marcelão trouxe muito bem, e houve uma resiliência no sentido de sustentar essa postura, esse comportamento, essa atitude, de sempre enfrentar e sempre se sentir confortável no desconforto. Então, a gente, concluindo essa resposta, a gente tem um sentimento de muita realização, independentemente se haverá ou não a conversão da proposta em contrato. Por tudo que é produzido, por tudo que seja produzido e que eventualmente seja entregue para o cliente. Então, isso, para nós, tem uma importância, uma relevância extraordinários nessa perspectiva. E eu queria destacar também, aí eu vou começar a entrar na resposta à sua pergunta, que a gente descobriu também uma razão que justifique essa estrutura que a gente denomina de fase pré-contrato, né? que é toda a estrutura que orienta a nossa prospecção. Que é uma vez que o conteúdo produzido tenha sustentabilidade técnica, tenha plausibilidade técnica, e uma vez que essa proposta seja aprovada, ou seja aceita e ela é convertida em contrato, você tem um entregável para a área operacional. Isso foi uma descoberta. E ninguém havia pensado nisso antes. O foco nosso, quando tudo isso foi pensado, idealizado, foi em produzir o máximo de conteúdo para que fizesse sentido para o cliente aquilo que a gente pretendia oferecer para ele. E a gente descobriu que tem um ganho adicional. Tem um resultado além desse, que é interno. Ou seja, o projeto de execução da obra já sai pronto. Exato. Você acaba produzindo conteúdos, independentemente do escopo prospectado, que suportará a fase seguinte, que é a fase de execução. E o VMS é uma instituição full. É uma instituição reconhecida mercadologicamente como um prestador de serviços
jurídicos especializados, mas abrangente. Então, fez muito sentido ter percebido esse efeito, de que esse conteúdo produzido, ele é útil, ele é aplicável, é um conteúdo que será utilizado pela fase seguinte, que é a fase de execução do trabalho. Então, a gente percebeu um ganho de escala. Então, falando de escala de produção, pensando numa linha de produção, essa fase pré-contrato produz um conteúdo que é utilizável pela fase seguinte. Então, você tem um ganho de escala. Exato. E mesmo aqueles processos que não são convertidos, você tem um ganho de conhecimento técnico ali da equipe que é fenomenal. Então, Exato. ou seja, Exato. você sempre vai ter extrair algo positivo do movimento. Exato. Essa é uma observação perfeita, Exato. porque você tem a aquisição de experiência. Exato. Você tem uma aquisição de conhecimento da equipe e de todos que estão envolvidos naquele processo que é muito relevante. Respondendo a sua pergunta, né? Que é uma pergunta difícil de responder. Talvez, se você me fizesse essa pergunta alguns anos atrás, eu te daria uma outra resposta. Certamente te daria uma outra resposta. Eu digo difícil não para mim. Talvez hoje eu consiga responder com um pouco mais de maturidade, talvez um pouco mais de sabedoria, talvez um pouco mais de discernimento. Prospectar é um verbo, é uma palavra que tem conexão com o processo de venda. A prospecção é uma fase, ou talvez a principal fase do processo de venda. E hoje, eu respondo a sua pergunta de uma forma muito filosofal, no seguinte sentido. É muito difícil, eu diria, o VMS tem, em ordem de grandeza, em torno de 100 pessoas. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Considerando toda a nossa estrutura, né? Evidentemente, estrutura técnica e a estrutura que nos suporta diariamente, e agradeço imensamente a todos, tanto a área técnica quanto a área que nos suporta com brilhantismo todos os dias. Eu não vou dizer que seja impossível, eu vou dizer que seja muito difícil você transformar uma pessoa em uma pessoa com aptidão para a prospecção. A prospecção é um talento. É uma aptidão que a pessoa tenha. Eu penso que prospectar é um ato, é uma atitude, é uma característica comportamental que pode decorrer da vontade da pessoa, desejo, vontade, então é intrínseco. A pessoa tem isso como algo que a motive, que a estimule. Para ela é importante ter esse tipo de comportamento, de atitude, que é a atitude da prospecção. Como é possível, não é muito comum, mas é possível, mas para remoto aqui é possível, mas é crível de acontecer, uma pessoa que necessite, aí é necessidade de desenvolver essa aptidão por quaisquer que sejam as razões. Então a pessoa tem a necessidade de desenvolver o talento. Ela não tem naturalmente o talento, mas ela tem a necessidade de desenvolver aquele talento. E prospectar é pensar, eu estou respondendo com 100% de sinceridade, é pensar, eu não vou dizer jamais e não vou também dizer nunca, mas você vai pensar prioritariamente no outro. O seu foco é o outro. Eu acredito que no universo de 100 pessoas, que em tese o VMS possua, você não deve ter 5% de pessoas com talento de prospecção. Você não deve ter 5%. Porque a pessoa tem que ter apreço, motivação. Ela acorda todos os dias com interesse, desejo e vontade de pensar no outro.
Porque para que você consiga vender, você precisa querer entender, compreender a demanda alheia. Uma demanda que não é sua. A necessidade não é sua. O interesse no sentido de ter o problema resolvido não é seu. O seu interesse é de resolver o problema. Contudo, para que se resolva uma questão, para que se identifique uma solução, é necessário que se queira entender. Então você tem que gostar muito de pensar no outro. De servir. Exato. Voltamos nesse ponto Exatamente. sobre servir. É tratar o problema do outro como se ele fosse seu. Exato. Né? E é muito importante, quando eu trouxe o percentual de pessoas que eu acredito que existam no VMS com característica, com talento, com aptidão para prospecção, é muito importante destacar a importância dos dois perfis. O perfil operador, executor, ele é tão relevante, importante e necessário quanto o perfil de alguém que tenha uma característica de prospecção. O que eu quero deixar absolutamente estabelecido, que são perfis completamente distintos. Completamente distintos. E importantes no mesmo grau. Igualmente necessários. Exato. Excelente bate-papo hoje. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por terem me contado essa história, me levado nessa jornada. Hoje aprendi muito mais do que eu já conhecia sobre essa metodologia que é aplicada lá no escritório. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero recebê-los novamente. Nós te agradecemos e eu quero agradecer, quero aproveitar esse momento conclusivo para agradecer ao Marcelo Eustáquio Diniz, essa construção que tem sido realizada há 16 anos. Né? O VMS é o que é, indiscutivelmente, porque ele está conosco desde a fase pré-VMS. Então, eu agradeço, esse momento ele tem uma importância maior, que é o fato de estarmos juntos, contando um pouco do que seja o VMS nessa perspectiva. E só estamos nesta condição, fundamentalmente porque ele está conosco desde sempre. Bom, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, agradecer ao VMS pela oportunidade de estarmos juntos tantos anos, né? E é muito gratificante porque a gente já teve a oportunidade de conviver com diversas gerações, né? E hoje a gente acaba sendo contratado por essa geração que trabalhou conosco e que nós ajudamos ali no desenvolvimento profissional, né? Então, tudo isso que foi dito aqui nessa perspectiva comercial, de prospecção, né? A gente acaba trazendo para a vida, né? Porque você tem, né, vários profissionais que hoje estão aí como gestores de grandes empresas, né? Que tiveram a oportunidade né, que nós tivemos o prazer de estarmos conosco e nós participamos desse processo evolutivo deles. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. E estamos à disposição para outras oportunidades. Eu costumo dizer com o Eurides que já dá para escrever uns 3 livros, né? Pelo menos uns 3 capítulos do mesmo livro. Do mesmo livro. E quando quiser, será um prazer falarmos sobre a fase pós-contrato. Exato. Hoje falamos da fase pré-contrato. Bom, o combinado já está aí, está gravado. Vamos agendar. Maravilha. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Eu aproveito para convidá-los a acompanhar o nosso podcast em todas as redes sociais. Nós estamos no Spotify, no YouTube, no site vmsadvogados.com.br e em todas as redes. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, vocês podem entrar em contato com o nosso escritório que está apto a respondê-los. Deixe comentários que nossa equipe irá respondê-los. Até o próximo programa.